Entre os loucos perdidos, verdades vão brilhar de Jeddah. Santa força é nosso farol, no portal TDW o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com os sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. Estamos todos Jedi da palavra e da razão, guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome, a galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titon, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando dos caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. Estamos todos Jedi da palavra e da razão, guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome, na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão, guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome, na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, nós somos do Portal TDW e bem-vindos à nossa análise aprofundada. Hoje, o papo é sobre um momento, definidor na galáxia de Star Wars, a queda dos Jedi. E para nossa conversa, a gente está se baseando num guia super completo lá do Portal TDW mesmo, que detalha, sabe, a linha do tempo, os eventos-chave que levaram àquela quase extinção da Ordem. A nossa missão aqui é, destrinchar as causas, as figuras importantes, o impacto que isso tudo teve e tirar o essencial desse material. Porque não foi só o fim de uma ordem, foi a ascensão do Império. Uma virada total. Ok, então vamos desempacotar isso. Com certeza. É um período, assim, fundamental para entender a saga toda. E o que é fascinante, e o guia do Portal TW deixa isso bem claro, é que não foi algo de repente, sabe? Não foi do dia para a noite. Foi, na verdade, um processo longo, com raízes bem antigas na história da República. Entender essa queda ajuda a gente a sacar a dinâmica da força, o destino da galáxia, tudo que vem depois. Então vamos começar justamente por aí, por essas raízes, bem antes das guerras clônicas, né? A gente pensa nos Jedi como, os guardiões da paz por milênios lá na Velha República. Mas o material do Portal TW já mostra uns sinais, assim, meio preocupantes lá atrás. Tipo, a Guerra dos Mandalorianos. Nossa, isso é antigo mesmo. Pois é, milhares de anos antes de Palpatine. E ali os Jedi já tiveram um papel bem mais militarizado, sabe? Liderando exércitos e tal. Isso já começou a gerar um certo ruído. Tipo, qual era o verdadeiro papel deles, afinal? Mostra bem essa conexão cada vez mais forte entre o Templo Jedi lá em Coruscant e o poder político da República. O Senado Galáctico, por exemplo. Os Jedi foram virando mediadores políticos, conselheiros, quase que uma parte do governo, entende? Essa politização que foi acontecendo aos poucos, junto com essa aceitação de papéis militares, começou a afastar a ordem daqueles ideais lá do início, sabe? De imparcialidade, de serem pacificadores acima de tudo. Quer dizer, então, que a estrutura que eles deveriam proteger acabou, de certa forma, comprometendo eles. A linha entre ser um guardião e ser um agente do Estado foi ficando meio turva. Isso, ficou bem turva.
Exatamente. E olha só que perigo. Enquanto a Ordem Jedi se enrolava nessa teia política da República, tinha outra força crescendo. Nas sombras. O Sith. O material do portal TDW até lembra da importância daquela regra de 2, né? Que o Darth Bane criou milênios antes. Ah, sim. Um mestre e um aprendiz. Sempre em segredo. Isso. E isso transformou o Sith numa ameaça muito mais sutil, paciente, difícil de achar. Então, se a gente junta as peças, o cenário que estava se formando era bem perigoso. Uma ordem Jedi talvez um pouco complacente, muito ligada ao poder político, se afastando da sua base espiritual, e ao mesmo tempo uma ameaça antiga, super focada, se reorganizando em segredo. As sementes da destruição estavam sendo plantadas ali. E essa ameaça encontrou assim um momento perfeito nas Guerras Clônicas. O guia do portal TDW é bem enfático nisso. Esse conflito foi o grande catalisador, né? E tudo manipulado, claro, pelo Darth Sidious, o chanceler Palpatine. Os Jedi foram jogados na linha de frente. Viraram generais comandando exércitos de clones contra os separatistas. Uma mudança, nossa, radical no papel deles. Radical e com um custo altíssimo. A série animada Star Wars The Clone Wars Que o guia menciona bastante, né? menciona, e com razão, é uma fonte essencial. Ela explora muito bem os dilemas morais desse período. A gente vê os Jedi tendo que tomar decisões brutais, lidar com morte em massa, fazer alianças que, nossa, antes seriam impensáveis. E tudo isso foi, corroendo a identidade filosófica da ordem por dentro, sabe? E um exemplo que dói de ver e que o material do portal TDW detalha bem é a história da Ahsoka Tano. Ah, a Ahsoka. A padawan do Anakin, né? Que acaba saindo da Ordem Jedi depois de ser acusada injustamente, quase expulsa. A saída dela não é só um drama pessoal, é um sintoma claro das falhas que já existiam ali na instituição. A desconfiança, a rigidez do conselho, a dificuldade em admitir erros. Puxa vida! Sem dúvida alguma. A história da Ahsoka é ela expõe as rachaduras na parede. A guerra não foi só um desgaste físico para o Jedi, foi um teste moral, filosófico, e em muitos aspectos a Ordem meio que falhou nesse teste. E essa participação tão direta na guerra também abalou a confiança do povo na Ordem, o que, claro, abriu um espaço gigantesco para a manipulação do Palpatine. Ele se colocava como líder firme, né, em tempos de crise, e ao mesmo tempo ia plantando dúvidas sobre a lealdade dos Jedi, sobre a eficácia deles. Preparando o terreno. E aí vem o golpe final. A Ordem 66. O golpe de misericórdia. Aquela ordem secreta, né? Implantada nos clones para eliminar os generais Jedi. Tudo baseado numa acusação forjada de traição. E no meio desse furacão todo, Anakin Skywalker. O centro da tragédia. O escolhido, o herói de guerra, mas também uma pessoa cheia de medos, né? Principalmente o medo de perder a Padme, cheio de ressentimento com o Conselho Jedi e muito vulnerável à influência do Palpatine. E Palpatine foi um mestre em explorar cada uma dessas fraquezas. O medo de perder a Padmé virou a isca perfeita. O desejo do Anakin por mais poder, por reconhecimento, a impaciência dele com as regras do Código Jedi. Palpatine ofereceu a promessa de controle, de conhecimento proibido. Ele se apresentou como o único que realmente entendia o Anakin, sabe? O único que podia ajudar ele a conseguir o que ele queria. É aí que a coisa fica realmente, nossa, trágica e fascinante ao mesmo tempo. A queda do herói. A transformação do Anakin em Darth Vader é o ponto alto dessa manipulação toda. É o ponto sem volta para ele e para a galáxia. E é importante lembrar, como a análise do portal TDW ressalta, que o Vader não foi só uma consequência passiva, né? Ele virou um agente ativo e brutal da Ordem 66. Ele liderou o ataque ao Templo Jedi pessoalmente. Que cena! E em contraste direto com essa queda, a gente tem figuras como Obi-Wan Kenobi. O mestre e amigo do Anakin. Um exemplo de dedicação aos ideais Jedi. Mas o material do portal TDW também o mostra como uma figura trágica, né? Talvez cego pelo carinho ou pela própria rigidez da ordem e não viu a escuridão crescendo no aprendiz.
mas ele acaba sendo essencial depois para preservar a esperança, protegendo Luke. E claro, não dá para esquecer o Yoda, o grande mestre, com toda aquela sabedoria imensa, mas que também reconheceu tarde demais as falhas da Ordem, a arrogância, a complacência, uma percepção que só ficou mais clara durante o exílio dele em Dagobah. Foi um reconhecimento doloroso. É verdade. E a análise do portal TDW também faz questão de mencionar outros personagens importantes nesse xadrez todo, né? A própria Ahsoka Tano, que sobrevive e representa um caminho diferente, fora da estrutura tradicional Jedi. Sim, um símbolo de esperança fora da Ordem. O Bail Organa, o senador que arrisca tudo para salvar Jedi e depois funda a Aliança Rebelde. Fundamental para a resistência. E até o Mace Windu. Aquele confronto final dele com o Palpatine foi um momento decisivo que quase mudou tudo. Mas acabou selando o destino do Anakin ao revelar quem o chanceler realmente era. Exato. Isso tudo mostra que a queda não foi culpa de uma coisa só ou de uma pessoa só. Foi uma tempestade perfeita, sabe? Sim. Tinha a rigidez e a falta de visão do Conselho Jedi, as falhas de figuras como Obi-Wan e Yoda em perceber o perigo, as fraquezas do Anakin que foram exploradas e, claro, a manipulação genial, paciente do Darth Sidious. Foi uma convergência de fatores. Internos e externos. E essa história toda não acaba quando sobem os créditos de A Vingança do Sith, né? Isso é um ponto bem legal do material do portal TDW, como ele mostra que essa narrativa continua, se expande em outras mídias. Com certeza. É um universo vivo que se retroalimenta. Cada nova história adiciona uma camada, uma nuance a esse período tão sombrio. The Clone Wars, que a gente já falou, é fundamental para entender a guerra, os dilemas dos Jedi. Essencial. Aí tem Star Wars Rebels, que mostra a vida dos sobreviventes, tipo Kanan Jarrus, e a luta para manter a chama acesa já sob o domínio do Império. Sim, a perspectiva dos que ficaram. E nos livros tem exemplos ótimos também. Dark Disciple mergulha ainda mais fundo nas complicações morais da guerra para os Jedi. Ou a própria novelização de A Vingança dos Sith, que dá um mergulho psicológico muito mais profundo nos personagens, principalmente no Anakin. É impressionante. E os quadrinhos? Nossa, tem muita coisa boa. A série Darth Vader da Marvel, por exemplo, ela acompanha os primeiros passos do Vader como Lord Sith logo depois da Ordem 66. Bem tenso. Sim, a adaptação dele ao lado sombrio. E até histórias que se passam bem antes, como na era da Alta República, The High Republic, elas mostram o auge dos Jedi, né? E isso, por contraste, torna a queda ainda mais impactante. E não podemos esquecer dos games, claro. Jedi Fallen Order e a sequência, Jedi Survivor. Que colocam a gente na pele do Cal Kestis. Exato. Um Padawan fugindo do Império, vivendo aquele medo, aquela perseguição pós-Ordem 66, você sente na pele. Mesmo jogos mais antigos, tipo The Force Unleashed, que hoje é Legends, né? Exploravam essa caça aos Jedi, mas pela perspectiva de um aprendiz secreto do Vader. É outra visão. É incrível como cada mídia vai adicionando uma pecinha, construindo um mosaico super rico dessa era. Totalmente. E o impacto cultural disso tudo foi gigantesco. A reação das pessoas ao verem a Ordem Jedi ser dizimada lá em A Vingança do Sith foi muito forte. Teve um sentimento de perda, de tragédia mesmo. Mas, o que é curioso, isso também fortaleceu o fascínio pela figura do Jedi, sabe? Muita gente começou a se interessar mais pela filosofia Jedi, a ver eles não só como guerreiros com sabres de luz, mas como detentores de um código moral, espiritual. E gerou discussões que vão além do universo Star Wars, né? O material do portal TWW toca nesses pontos. A questão da moralidade de se envolver em guerras, mesmo por uma causa que parece justa. A crítica à forma como Palpatine usou o medo, a promessa de segurança para impor uma tirania. A velha história da corrupção pelo poder. Exato. São temas que a gente vê sendo debatidos no nosso mundo o tempo todo. Exatamente. A queda dos Jedi ressoa tanto porque lida com questões universais. A fragilidade das instituições, mesmo as mais nobres. Aquela luta interna que todo mundo tem, né? Entre luz e sombra. E como o medo, principalmente quando é manipulado, pode levar à perda da liberdade, à aceitação do autoritarismo. É uma história sobre política, sobre poder, sobre a condição humana. Tudo isso embalado numa aventura espacial épica. É genial.
Então, recapitulando rapidamente, a análise do portal TDW mostra que a queda dos Jedi foi um processo longo, não um evento isolado. Começou com o distanciamento dos ideais originais, acelerou muito durante as Guerras Clônicas e culminou na Ordem 66, um plano master do Palpatine que explorou as falhas da Ordem e a tragédia pessoal do Anakin. E essa história continua viva, se expandindo em livros, séries, games. E o legado dessa queda é profundo. Molda tudo que vem depois na saga, desde a jornada do Luke para restaurar a esperança, até os desafios da Rey e da nova geração. Sem esquecer personagens como a Ahsoka, que carregam as cicatrizes desse tempo. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Significa que a queda dos Jedi, por mais terrível que tenha sido, não é um fim absoluto. É um ponto de virada crucial na saga Star Wars. Uma história sobre falhas institucionais e pessoais, sobre perda, mas também sobre a resiliência da esperança. E sobre a possibilidade de redenção, mesmo que pareça remota. Mostra que mesmo das cinzas, algo novo pode surgir. E pensando em todo esse material do portal TDW, que detalha tão bem os erros estratégicos e filosóficos que levaram a essa destruição, fica uma pergunta no ar, uma provocação final, talvez. Será que uma organização com tanto poder, tanta influência como a Ordem Jedi, mesmo começando com as melhores intenções, será que ela conseguiria a longo prazo escapar dos perigos da complacência, da politização, da corrupção que muitas vezes vem junto com o poder? Ou será que existe um risco que é inerente a ter tanta autoridade concentrada? Quase uma inevitabilidade de que uma queda, de alguma forma, é sempre uma possibilidade real. Fica aí para pensar. Nossa, excelente questão para refletir. O artigo original lá no portal TW também deixa essas perguntas em aberto. Qual o verdadeiro legado dos Jedi depois da queda? Essa falha era de algum jeito inevitável? Que lições a gente pode tirar disso tudo? E para quem quiser continuar essa exploração, o portal TW tem muito mais conteúdo sobre Star Wars, tem artigos sobre os Cavaleiros Ren, sobre o Darth Bane, sobre a Ahsoka Tano e, claro, a linha do tempo completa da queda dos Jedi, que a gente usou como base hoje. Para acessar tudo isso e continuar essa conversa, é só visitar o portal TWW e seguir o TWW nas redes sociais. Os links estão todos na descrição, ok? A gente agradece demais a companhia nesta análise e até a próxima!